Olá! Outro dia eu partilhei uma experiência terrível que eu tive quando fui fazer compras no mercado, como se Jesus tivesse voltado e eu tivesse ficado para trás. Foi uma sensação terrível. É claro, Jesus não voltou e eu não fiquei para trás. Eu estou certa de que quando ele chamar o meu nome, eu vou estar com ele. Mas é claro que tudo que eu tenho visto em 2020 só me leva a crer que nós estamos muito próximos do maior acontecimento da história, a volta de Jesus. E Jesus disse que quando nós começássemos a ver essas coisas acontecendo, nós deveríamos olhar para o céu, olhar para o alto e saber que a nossa redenção, ela está muito próxima. Então nós, como crentes em Jesus, não podemos olhar esse mundo com olhos cegos. Nós devemos olhar com olhos bíblicos, como aqueles que creem que a sua redenção está muito próxima. O mundo olha como galinhas, olha para o chão, olha para o sistema, olha para tudo que tem acontecido pelo lado tão mal, não é? Como aqueles que não têm esperança. Mas o crente em Jesus, ele olha como as águias, ele olha sempre em direção ao alto, à sua redenção. E nós vemos pelos sinais que Jesus está às portas. Esse ano de 2020 é um ano decisivo. Nós não temos dúvida disso. São tantos os sinais na natureza, a natureza em desarmonia. Nós vemos catástrofes, nós vemos pestes, nós vemos terremotos, nós vemos incêndios de proporções inimagináveis. Nós vemos essa pandemia assustando as nações, parando as empresas, parando os sistemas desse mundo. Nós vemos pais matando filhos, filhos matando pais. Nós vemos rumores de guerras. Vemos agora esse acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes, que é um começo para proporções muito maiores daquilo que virá. Porque o anticristo ele vai selar um acordo de paz com as nações e com as religiões. Por que você acha que esse acordo de paz agora ele é chamado de acordo de Abraão? Abraão ele é o pai dos judeus, dos árabes, dos cristãos. E a proposta do anticristo é o quê? Unificar as nações, unificar as religiões, um só governo, uma só língua, uma só moeda, uma só religião. Ele vai mudar leis, ele vai mudar sistemas, ele vai mudar estações. E assim nós temos já começado a ver. Esse é um ano decisivo. E nós temos visto a cada vez mais os dias. Jesus ele disse que os dias que precederiam a sua volta seriam como os dias de Noé e como os dias de Ló. Olha, quando olhamos para esse mundo, o que vemos é a violência, nós vemos a corrupção como era nos dias de Noé. Nós vemos a imoralidade crescendo cada vez mais como era nos dias de Ló. E isso deve trazer para o nosso coração vigilância. Mas sabe, um dos maiores sinais da volta de Jesus é a apostasia dentro da igreja. São os escândalos. Essa semana tem sido uma semana de escândalos terríveis dentro da igreja de Jesus. E é claro, gente, que Deus vai purificar a sua igreja antes do grande e terrível dia do Senhor. A palavra do Senhor diz em Zacarias que o Senhor vai purificar o seu povo como se purifica a prata e vai provar o seu povo como se prova o ouro. Ele vai tirar a escória e o Senhor tem começado um juízo pela sua casa. Esses escândalos que têm vindo, eles nada mais são do que Deus expondo a sujidade, a sujeira que está no meio do seu povo. E hoje eu estava lendo Gênesis 1 e o que me saltou aos olhos foi o versículo 4, que diz que viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre luz e trevas, entre a luz e as trevas. As trevas continuam sendo trevas, não importa onde elas se manifestem, se elas se manifestam no mundo, se elas se manifestam na igreja. E a igreja, infelizmente, dos nossos dias, ela está cheia do espírito de Jezabel. Ela está cheia do espírito de Balaão, que Jesus fala nas cartas do Apocalipse. São vidas que parecem piedosas, que estão na luz, mas estão debaixo de espíritos de feitiçaria, enganando centenas de milhares, com falsos sinais, com falsas pregações, com falsas manifestações, com doutrinas que nada mais são do que, como diz a Bíblia, doutrinas de demônios. São feitiçarias disfarçadas de piedade, de boas intenções, mas são tropeços. E aqui Deus começou a sua obra na terra, fazendo separação entre a luz e as trevas, e ele viu que a luz é que era boa. Então aqueles que estão hoje, aí
causando escândalos ao nome do Senhor, esses só tinham, não é, aparência de luz, mas eles eram trevas. São trevas terríveis. Então, eu acredito que Jesus ele vai voltar na hora mais escura da noite. Nós vemos nas Escrituras diversas passagens, diversos ensinamentos, nos mostrando que o Senhor vai voltar à meia-noite, né? Ou seja, na hora mais escura, mais difícil da noite, onde as trevas vão se avolumar, vão se intensificar. Nós estamos vivendo uma geração que o pecado está crescendo assustadoramente. A iniquidade está crescendo, as trevas estão se avolumando. E não só no mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas dentro da igreja tem surgido escândalos atrás de escândalos e Deus está permitindo isso para purificar a sua igreja. Jesus disse que é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. E como Deus começou na terra tudo que ele fez, ele começou fazendo separação entre a luz e as trevas. Assim Deus quer fazer em nossos dias com a sua igreja, com o seu povo. Não é tempo de nós dormirmos, é tempo de nós despertarmos do sono indolente. Não é tempo de nós ficarmos apáticos, como se nada estivesse acontecendo. É tempo de nós olharmos para tudo isso, para essa imoralidade, para essa iniquidade, para tudo que tem acontecido nesse mundo, dentro e fora da igreja, e vemos que nós precisamos de voltar o nosso coração para Deus. Porque a palavra do Senhor diz que a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes, ela faz divisão. Nós podemos dizer sim que ela faz divisão entre luz e trevas, entre alma e espírito, entre juntas e medulas, que ela é apta para discernir pensamentos e as intenções do coração. Foi a palavra de Deus que fez separação entre a luz e as trevas. E sabe, a nossa geração, especialmente o nosso mundo ocidental, é uma geração que está afastada disso aqui, não quer conhecer a palavra de Deus, não quer gastar tempo com a palavra. Foge de gastar tempo com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai fazer divisão entre luz e trevas. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, as Escrituras, nós não somos enganados pelas trevas. Quem tem aparência de piedade não vai nos enganar, porque nós vamos ter discernimento na palavra de Deus. Tem muita gente achando que discernimento é um anjo vindo do céu falando que é certo e que é errado. Nós precisamos dessa palavra, como diz aqui, conhecer a palavra para exercitar os nossos sentidos, para discernirmos entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Eu quero deixar com você aqui, olha, essa palavra de Paulo em 1 de Tessalonicenses 5, de 4 a 11, que diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É isso que eu estou fazendo nesse vídeo. Estou exortando a cada um de nós e edificando a cada um de nós a nos voltarmos para Deus, porque é tempo de nos voltarmos para Deus, porque a nossa redenção está próxima. Vamos vigiar. Nós não somos da noite, nós somos do dia. E aqueles que são do dia, eles não dormem. Que Deus abençoe sua vida.